eu pediria que vocês prestassem muita atenção. Talvez vocês nunca mais vão ter oportunidade de ouvir tanta coisa que quase ninguém fala. Bem, pegando o gancho da leitura, em Atos dos Apóstolos, houve um concílio de Jerusalém sobre a decisão de circuncisão ou não, mas muita gente não seguia, mesmo depois que a igreja decidiu. Gente da própria igreja ficava exigindo, até que trocaram os apóstolos e mandaram Paulo e Barnabé para tentar acalmar o povo, porque os que estavam indo lá não eram legítimos, não obedeciam à igreja. Aqui a gente vê uma coisa, gente. Desde o início da igreja, mesmo os que estão na hierarquia da igreja, padres e bispos, muitos não seguem o que a igreja pede. Doutrinalmente, há muitos que se infiltram na igreja com o intuito de destruí-la. Infiltram para ideologizá-la. Vocês que são mais velhos já devem ter ouvido falar de padres antigamente, hoje diminuiu um pouco, muito aliás, que se envolviam com sem terra para invadir terra. Alguém já ouviu isso? Bispos, padres, sim ou não? Isso não é o que a igreja manda. Isso não é doutrina da igreja. Isso é grave. Mas até hoje há gente com ideologias assim. Bem, até hoje há muitos infiltrados na igreja contra o agronegócio dentro da igreja. Mas não é a igreja. A igreja quer, com a sua doutrina social, que vocês tenham capacidade de produzir para alimentar o povo, para levar o país à sua riqueza. A igreja não quer que invada a terra, não quer que vocês quebrem. Isso não é o da igreja. Há um tempo atrás eu recebi uma revista na paróquia, não sei porquê, e dentro da revista estava assim: combate ao agronegócio. Para vocês verem que há pessoas dentro da igreja contra vocês, mas não é a igreja. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam: não larguem a igreja por causa de membros da igreja que fazem ideologia dentro da igreja. A igreja é mãe, a igreja está acima disso. Ah, padre, mas como é que eu faço para frequentar se tiver só um padre que fica falando mal do agronegócio, fala que a gente destrói? Reza por ele, fala com o bispo, fala pessoalmente com ele, mas não largue a igreja. Não joga o menino fora da banheira com a água suja, não é isso? Antigamente, segura o menino, tinha banheira, não era? Aí você segura o menino e joga a água suja fora. Você não joga o menino fora, a igreja, por causa dos erros dos membros da igreja. Bem, mas depois vamos citar o evangelho primeiro. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Aqui, gente, está um dos pontos que eu quero mais tocar com vocês. Depois eu vou aprofundar todo o projeto macabro que tem para destruir vocês, que já está a longo vapor, todo vapor. Um dos problemas, por que o anticristo, Satanás, consegue cada vez mais essas proezas que ele tem feito com o Brasil, que às vezes são assim, de deixar assustados o que tem acontecido no Brasil ultimamente, né? É assustador. Por que o anticristo arruma tanto espaço para agir, tantas pessoas para agirem em seu nome? Porque não está tendo
a contrapartida a esse amor de Jesus, de dar a vida por nós. Hoje existe uma religiosidade medíocre. Eu não conheço vocês, mas eu tenho certeza que muitos de vocês não vão à missa todo domingo. E existe uma coisa nessa questão da missa dominical, uma coisa que desagrada muito a Deus, que é a hipocrisia. Se você tem carro, se você tem condição financeira de pôr gasolina, você tem que vir à missa, nem que seja 100 quilômetros, porque a missa é a coisa mais importante para você e a sua família. Outro dia, numa outra paróquia, uma família me procurou depois da missa e disse assim: padre, nós moramos a 25 quilômetros de Orama, aquela cidade lá, né? Município de Montes Claros, o deles já. Quando éramos crianças, morávamos na mesma fazenda e íamos todos a pé. Saíamos cedo do Trierim. Hoje nós temos carro e não vamos todos os domingos à missa. Isso, quando você faz isso, você tira a mão de Deus da bênção da sua família, tira a mão de Deus da bênção da sua propriedade, da sua colheita, dos seus animais, do leite. Que há pouco tempo houve um golpe grande para baixar o preço quase que é inviável, né? Porque você não faz o que ele faz, que é dar o máximo de si. É inadmissível um produtor rural faltar à missa dominical, que pode ser sábado à tarde. Eu estou falando a receita para parar o anticristo. Depois eu vou contar para vocês que a situação não é pequena, não é para neném. Nós estamos numa situação irreversível humanamente. Eu vou explicar tudo que está sendo feito, calma. Depois, eu não conheço vocês, mas eu duvido que todos os que estão aqui rezam o terço em família. Nossa Senhora diz que quem rezasse para ela, ela protegeria do mal. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Gênesis 3,15. Nós devemos rezar o terço todos os dias, seja em família, seja sozinho. Quem está rezando? Quem? A leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus. Quais são os produtores rurais hoje que tiram um pedaço do tempo para ler a palavra de Deus em família ou sozinhos? Quem? E preste atenção. O que Deus olha é o dia a dia, o seu cotidiano. Eu estou falando isso porque tem muitos desses que não vão à missa domingo, que não rezam, que não lêem a Bíblia, que às vezes vai a pé para a Trindade com intuito pessoal, mas depois continua com a religiosidade medíocre, pequena. Quando o produtor rural cresce, prospera, existe uma falsa segurança. Por exemplo, quem planta 2.000 alqueires de soja acha que está seguro. E eu vou provar para vocês que vocês não estão seguros, mas nem um pouquinho. Vocês vão passar fome com a gente quando eles dominarem tudo. Vocês vão ficar na fila do supermercado saqueado junto com a gente. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Não adianta achar que você tem segurança nisso. A nossa única segurança é Deus. É Deus, não há outra. Antigamente se rezava para comer. Quem são os produtores rurais que toda vez que vai comer rezam? Pouquíssimos. Quem faz jejum uma vez por semana? Não, mas a gente trabalha pesado. Eu não estou falando que precisa fazer jejum, ficar sem comer demais.
pelo menos comer menos um pouquinho na sexta-feira, não comer uma carne na sexta, não comer o que gosta, um pouquinho, né? Fazer uma penitência. A sexta-feira geralmente tem que ficar sem carne, ou então tem que trocar por uma oração, pela penitência ou com a caridade. Quem tem feito isso? Tudo isso que eu estou falando, gente, é para mostrar por que Deus acaba permitindo o que estão fazendo com vocês e vão terminar pelo jeito, porque é difícil. Cada vez mais eu tenho visto que poucos têm se convertido. Muita gente está igual na arca de Noé, passa e fica rindo, ou criticando Noé pela arca que está sendo construída, até vir o dilúvio. E eu digo para vocês que o tsunami está chegando. Está chegando. E Deus vai honrar as famílias que dão a vida por Ele. Bem, eu falei da oração, falei da penitência, faltou o quê? Caridade. Eu nunca vi produtor rural devolver dízimo. Muita gente acha que eu falo de dízimo, gente, pensando na igreja. A igreja de todo jeito ela vai sustentar. A igreja de Deus nunca vai acontecer. Pode morrer milionário, pode o que for, a igreja vai continuar igualzinho. Não é por causa da igreja, não é porque eu quero dinheiro de vocês, não. Primeiro que o meu dinheiro não vai aumentar. Eu quero que Deus veja que vocês não têm apego às coisas deste mundo, que vocês sabem que a igreja com o dízimo faz caridade, evangelização, estrutura. Satanás está o tempo inteiro falando: olha lá, colheu tudo e não ajudou a igreja nem os pobres, que é outra coisa também. São as duas coisas: Cristo na igreja, Cristo nos pobres. Quem de vocês, com cada colheita, com cada gado que vende ou leite, tira a 10ª parte ou ajuda alguma instituição? Quem? Sabe o que Satanás fala? Deixa eu acabar com eles. Como é que Deus vai falar que não? Se tudo é para juntar, para o egoísmo, individualismo. E às vezes, eu tenho, até contei aqui, ver o casal, deve estar nos acompanhando, que eles acompanham, que às vezes o irmão, sobrinho, que tem problema financeiro, que ele tinha uma soja em Primavera do Leste, e a soja apodreceu, e ele não conseguiu pagar. Ninguém da família quis ajudá-lo. Milionários. Milionários. Nem o próprio parente. É assustador. É assustador. Sem contar que eu tenho visto muita gente do agro envolvendo com adultério, prostituição e alcoolismo. Uma pandemia. Muitos, não estou falando que vocês estão nisso, mas eu vi vários casos assustadores. Bem, eu pediria que vocês urgentemente decidissem se converter. Então vamos lá. Agora vocês vão entender o porquê que está acontecendo tudo que eu vou falar agora. É por tudo isso que eu falei. Não é um acaso. Existe um projeto mundial de domínio de todos os países, criado desde séculos atrás, por famílias poderosas. Mas as ideias não são dessas famílias, são de filósofos loucos, filósofos que trabalham para Satanás. Famílias grandes, que não são ricas nem bilionárias, eles são metamilionários, estão muito acima, são donos de tudo. Depois vocês podem pesquisar, existe um fundo de ações chamado Vanguard, que é dono de tudo, tudo do mundo, tudo. Por isso que eu falo que já está cercado. Ele é dono inclusive dos fundos de ações mais famosos, BlackRock, Standard Oil, tantos outros. Ele é dono de tudo. Ninguém sabe quem são os donos. A gente sabe que são as famílias poderosas: Gates, Rockefeller, Rothschild, Soros. Vocês viram que Alexander Soros, que é filho do George Soros, veio no Brasil 2 vezes e agora o governo daqui foi lá falar com ele. Eles são responsáveis
por tudo que está acontecendo aí. O quê? Bem, para dominar o mundo é necessário que os países se rendam a esse governo mundial. Então os filósofos, eles têm algumas casas só para pensar como dominar o mundo. Duas casas mais famosas é a Chatham House na Inglaterra e CFR, Council on Foreign Relations, Conselho de Relações Internacionais em Nova York. Mas existem outras para todo lado. Nessas casas, eles ficam pensando como dominar o mundo. E uma das coisas era abaixar a população dos países. Como? Disseminar anticoncepcional, DIU, liberar o aborto, matar crianças no máximo, eutanásia, pandemia, financiar LGBT. Muitos homossexuais acham que a igreja é homofóbica, porque eles colocam que a igreja tem discurso de ódio, mas na verdade a igreja é quem realmente ama o homossexual, porque quando o homossexual não levanta a bandeira deles, eles descartam. Quando entra em depressão, quando é doente, e sabe quem que eles procuram? A igreja. Eles não estão nem aí para a pessoa do homossexual como a igreja está. Eles querem que levanta a bandeira, porque quanto mais tiver LGBT, menos população tem. Ideologia de gênero. Eles não estão pensando na pessoa do homossexual. É tudo projeto para abaixar a população. A outra coisa que eles descobriram que resiste ao governo são as instituições fortes. Quais são as instituições fortes? Família, além de aborto, feminismo, machismo, ismo, um contra o outro. O que mais? Pátria, acabar com o amor à pátria. Igreja. A igreja, quanto mais você tem uma fé, mais você resiste ao mal. Então, o que eles fazem? Cada vez mais tira a liberdade, cada vez mais processa. Está tendo aí o Frei Gils, cada vez mais processa quem fala a verdade. Já no Canadá já não pode nem falar as palavras da Bíblia. Tem na Finlândia, uma deputada que foi condenada porque falou uma palavra, um versículo da Bíblia. E cada vez mais o cerco vai se fechando. Fala que quando o padre está falando com você a verdade, é discurso de ódio. Certo? Vou chegar no agro. Então, eles vão atacar as 3 instituições mais fortes. Vocês estão vendo isso ou não? Na pandemia, era essencial o aborto na Europa. As clínicas de aborto estavam abertas na pandemia como algo essencial. Certo? Vamos lá. Por que o agro? Existe um filósofo israelense que criou a chamada teoria do caos. O que é isso? Levar o país ao caos. E depois que o país chegar no caos, vender a solução. Por exemplo, a Europa tem uma imigração hoje assustadora. Aquilo não é ao acaso. Eles financiam a imigração islâmica, africana para a Europa, para levar a Europa ao caos. No Brasil, a saidinha que tem no Natal, você sabe que volta só uma parte, né? Soltar os delinquentes das cadeias e prender os justos, os inocentes, né? Que levantam a bandeira, são presos, foram colocados simplesmente como um campo de concentração, sem comida, sem nada, sem julgamento, sem nada, e ninguém fala nada, né? Uma injustiça como nunca na história, como nunca, por medo.
Porque uma das coisas que Satanás faz é colocar medo, para não falar nada, né? O que mais levaria o Brasil ao caos? Além da saidinha, proibido subir nas favelas. Vocês sabem disso? Que a polícia não pode subir? Para levar ao caos. Quanto mais o crime aumentar, mais caos. E adivinha qual é o próximo alvo? O agro. Quando o Brasil quebrar o agro, pronto, ele está na mão deles. E o que eles fazem para acabar com o agro logo? E agora você que tem 2.000, 3.000, 4.000 alqueires de soja e acha que está bem na fita, pode colocar sua barba de molho. Você vai passar fome com a gente. Eu vou explicar como. Existe, além dessas casas chamadas think tanks, essas que eu falei, só de pensar como fazer, existem casas de execução. O que é isso? Sai a ideia dessas casas que eu falei e vão para as casas de execução. E uma das casas famosas chama Clube de Roma, que é de onde saiu toda essa questão ambiental. ISO sei lá o que, eco sei lá o que, e você tem que ter isso, e você tem que ser sustentável. Não que seja ruim cuidar do meio ambiente, mas isso foi feito para abafar o produtor. Porque agora tem satélite e tem um monte de lei ambiental para que você não tenha condição de pagar as multas, ou depois eu vou chegar nos empréstimos dos bancos. Os bancos são deles. Então eles têm o poder de subir o preço da soja quando foi para 160. Aí quando todo mundo entra, pega dinheiro no banco, eles abaixam, você quebra. Hoje os bancos já podem confiscar terra. Então o mercado, os bancos, eles vão entrar na sua casa doutrinando seus filhos. Tirando as escolas católicas de verdade, praticamente todas as escolas vão dizer que quem está plantando soja é contra o meio ambiente, destrói o Brasil. Eu não sei se vocês viram, eles falam até que o arroto do boi e o peido atrapalha a camada de ozônio. Os seus filhos vão aprender na escola. Os seus filhos vão chegar em vocês e falar: vocês são os criminosos, papai. A mesma coisa, discurso de ódio, um contra o outro, mulher contra o homem na família, feminismo, e assim por diante. O filho contra o pai. Os seus filhos vão falar que vocês são criminosos. E já tem muitos que falam. Porque eles aprendem na escola que a soja destrói a Amazônia, que o peido e o arroto do boi destrói a camada de ozônio. Além disso, eles vão colocando leis para cada vez mais ser difícil ter algo do produtor rural. Por exemplo, todo mundo é de uma época em que os açougues tinham carne que matava na fazenda e trazia. Hoje pode? Não. É crime. E tem um monte de gente ideologizado que te denuncia. Sim ou não? Depois eles vão tendo a hegemonia dos frigoríficos. E agora eu vou chegar nos 4.000 alqueires. A hegemonia dos armazéns. Vocês sabem muito bem quem são a maioria dos donos dos armazéns. Por enquanto ainda tem algum ou outro. Do que adianta você plantar 4.000 se você não vai vender? Se não se adequar ao sistema deles. Eles são donos de todas as marcas, de colheitadeira, de tudo, de trator, tudo eles são donos. Eles podem colocar o preço lá em cima. Vocês já notaram, quando a soja caiu, os insumos não baixaram tanto? Aí vocês vão falar assim: mas eles não querem vender? Não, eles já são meta, eles são donos de tudo. Não precisa de vender, mesmo que caia o valor, eles querem que você tenha dívida.
Dívida. Agora já tem lei que se pegar incêndio, toma a terra. Agora, recentemente, os instrumentos desse povo, lá em Brasília, derrubaram o marco temporal. Você sabe o que é o marco temporal? Das terras indígenas, até 80 e poucos, não é isso? Lembra disso? Ou seja, hoje pode desapropriar uma área do tamanho do Sudeste para os índios. A desculpa é sempre os índios. Só que nós temos no Brasil 1,5 milhão de índios. A maioria já está na cidade. A área indígena no Brasil hoje é 892 mil quilômetros quadrados. Ou seja, maior do que a França e Inglaterra juntos. A Inglaterra tem 54 milhões de habitantes, mais ou menos. A França tem 68 milhões. A área indígena é maior do que a França e a Inglaterra. E eles estão falando que vai pegar mais uma área do tamanho do Sudeste para os índios. Vocês acham que é para os índios? As ONGs que estão na Amazônia não estão nem aí para os índios. Os índios estão passando fome. Tem uma amiga minha que está em outra cidade, que foi adotar um índiozinho que nasceu. O cacique fez ela trazer outro maiorzinho, porque estava passando fome. Você acha que essa população de índios, se quisessem matar a fome, não fariam rápido? Outra coisa, as terras indígenas, eles não podem plantar direito, não. Eles são proibidos, eles têm que viver como... Por quê? Porque na verdade eles querem inviabilizar o Brasil. Os impostos aumentados, cada vez maiores. Tem aumentado o imposto ultimamente? Absurdamente. O que mais? Você já consegue entender que não tem mais volta? Digitalização da moeda. Não apareceu o tal do Drex? Aquilo lá foi só um tempo. Vai ser tudo digital. Vai ser crime ter dinheiro. Por quê? Porque se for na sua fazenda e você não estiver fazendo o que eles querem, ou lá uma placa de ideologia de gênero, eles bloqueiam a sua conta. Você não tem acesso ao dinheiro. Bloqueia passaporte, CNH, agora já pode, né? Sim ou não? De que adianta você ter milhões na conta se você não vai ter acesso ao dinheiro? Bem, eu poderia ficar a noite inteira falando, para dizer que ou vocês se convertem de verdade, ou em pouco tempo vocês todos estarão numa fila de um supermercado saqueado para pegar comida. Não há mais volta. Não há mais volta. Por isso que eu tenho batido na tecla de rezar, de adorar, de ser caridoso, sim. Depois, no juízo final, vocês vão ver que toda a minha fala de dízimo não é por causa de dinheiro para mim, não vai mudar nada na minha vida. O que eu quero é que Satanás perca a força no Brasil. Que Deus fale, agora sim, existe um povo que me honra de verdade, que reza todos os dias, que é caridoso, que não é apegado. Não, aqui não. Só a única solução que temos é uma intervenção divina. Detalhe, o anticristo que está por trás quer ser honrado, e quando nós passarmos fome, ele vai querer ser adorado. Muita gente vai pedir um novo Messias, um novo Salvador. Não dobrem o corpo e o joelho diante de outro Salvador. Nós temos um único Salvador, Jesus Cristo, único. Por favor, confessem, não faltem às missas dominicais, reze o terço em família, põe criança para rezar. Você produtor, põe suas crianças para rezar, põe o padre, traz as coisas, vamos dar bênção. Eu vou fazer tudo que for, porque quando o agro quebrar, vai todo mundo para o ralo, o Brasil inteiro.
Então, que Nossa Senhora Aparecida dê juízo a todos os produtores para entender. Eu vou fazer o que o Mel Gibson respondeu numa palestra, né? Pocket Power. Pocket Power. O poder do bolso. Não adianta mais empréstimo. Quanto mais empréstimo vocês fizerem, melhor para eles. Não adianta mais insumos um pouco mais barato ou não. Não há mais volta. Tudo é deles. O insumo é deles. A colheitadeira é deles. O banco é deles. Eles infiltraram não só na igreja, mas no Supremo, no Judiciário, no Ministério Público. Não tem mais segurança jurídica nenhuma. Só a a missa, a adoração e a palavra de Deus. Não tem mais nada, viu? Nada que pode salvar nós desse projeto. Mais nada. Que Nossa Senhora nos dê juízo.